Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História e hoje nós temos revisão, galera, isso mesmo. Nós vamos revisar tudo que nós vimos lá na última aula. E hoje a revisão é sobre quem? Sobre Marquês de Pombal, galera. Isso mesmo. Nós aprendemos que o Marquês de Pombal, o primeiro-ministro português, ele vai ser responsável por uma série de reformas, tanto em Portugal quanto no Brasil, certo? E aí ele vai ganhar muita fama porque ele vai conseguir reconstruir Lisboa, agora com uma arquitetura diferente, com ruas mais largas, e para reerguer a cidade, ele vai ter que cobrar muitos impostos. E esses impostos vai vir de onde? Da sua colônia mais rica, que é o Brasil. Só que o Brasil, galera, o açúcar já está em decadência, o ouro também está chegando ao fim. E o que acontece? Aumenta os impostos. Esses impostos, o que acontece? Vai chegar uma hora que a galera vai ficar revoltada. E aí vai acontecer as revoltas para tentar separar regiões de Portugal do Brasil. Porque lembra, o povo daqui, até a independência, não tinha uma identidade nacional. Eu não sou brasileira, eu sou de Minas, eu sou de São Paulo, eu sou da Bahia. Era assim que eles se sentiam. E aí, ele vai ser um déspota esclarecido, ou seja, ele vai ser um rei centralizador. Rei não, um governante centralizador, certo? De maneira absoluta, ele vai ser muito autoritário. Porém, ele vai governar com algumas características iluministas que a gente vai ver nas próximas aulas. E uma dessas características iluministas vai ser o uso da razão e a separação do que é religião e do que é o Estado, galera. E essa separação aí vai gerar o quê? Vai gerar uma briga imensa entre os jesuítas e o Marquês de Pombal. Por quê? Porque a igreja ela não pagava imposto, certo? E a igreja ela tinha muitas terras, muitas propriedades. Agora a pergunta, por que a igreja tinha se os padres não podiam acumular riqueza, galera? Pois bem, eles tinham muitas riquezas. E aí o Marquês de Pombal vai lá e confisca e vai expulsar todo mundo aí, os jesuítas, de tudo que é território português, certo? Inclusive aqui do Brasil. Por quê? Porque o Pombal vai alegar que os jesuítas estão tramando, eles são perigosos para a coroa portuguesa, já que eles têm muito poder, principalmente aqui no Brasil colônia, já que são eles quem fazem a catequese desse indígena. Lembra? A catequese vai ser para quê? Para civilizar esses indígenas ao molde do europeu. Para quê? Para ele obedecer, para ele ser explorado e para evitar que aconteça ataques lá nas capitanias hereditárias e deixar esses colonos respirarem em paz. Certo, galera? Relembrou? Então vamos lá. Reformas de Marquês de Pombal. Bom, o contexto histórico vai ser o seguinte: no século XVIII foi marcado pelo Iluminismo, que defendia a razão, a ciência e reformas administrativas. Lembrando que iluminismo você não sabe ainda o que é. Vai vir na próxima aula, certo? Mas já pensa aí, iluminismo, ciência, razão. Portugal enfrentava crises econômicas e dependência da Inglaterra. Então, os ingleses vendiam muitos produtos para os portugueses e os portugueses, como tinham poucas indústrias, compravam dos ingleses. Então, após o terremoto, que vai destruir toda Lisboa, Dom José I vai nomear Sebastião José de Carvalho e Melo, o futuro Marquês de Pombal, como primeiro-ministro do seu governo, e ele vai obter muito sucesso. Então ele vai assumir com o objetivo de reorganizar o império, fortalecer a coroa e centralizar esse poder. E aí, durante o seu governo, vai ter algumas mudanças, como a criação da Companhia de Comércio para explorar melhor recursos coloniais,
como exemplo Maranhão e também Pernambuco. Fortalecimento da fiscalização da mineração, como derrama e intendência das minas. Pessoal, essa derrama aí, esse imposto, é assim, quando você não conseguia pagar aqueles 20%, que na verdade era 30%, 40%, 50% do ouro extraído, o governo ele tinha direito de aplicar derrama. Na verdade, ela só foi aplicada uma vez. O que é essa derrama? Como você não pagou os impostos à coroa portuguesa, então a coroa portuguesa ela tinha o direito de entrar lá na sua casa e pegar tudo que fosse de valor, a sua propriedade, a sua vaca, os seus escravizados, qualquer coisa que valesse muito dinheiro, certo? Então isso aí é a derrama. E aí nós vamos ter a intendência das minas, que é para fiscalizar aí se esse ouro realmente que está sendo extraído, ele está sendo repassado de forma correta para a coroa. Então nós vamos ter a redução do poder local, certo? Já que ele vai acabar com as capitanias, e maior atuação direta da coroa. Então a coroa agora vai administrar de forma direta. E vai ter uma tentativa aí de modernizar a economia colonial e torná-la mais lucrativa para os portugueses. Lembra que eles vão proibir que aqui na colônia faça as manufaturas, agora quem vai fazer vai ser Portugal, e a colônia vai ter que comprar de Portugal. Ele vai incentivar também o cultivo do algodão, para que esse algodão vire tecido, e essa matéria-prima os ingleses eles possam comprar. E aí, nas reformas sociais e educacionais, nós vamos ter o quê? A expulsão dos jesuítas, que controlavam o ensino e a catequese. Então, os jesuítas eles vão ter muito poder sobre os indígenas. Vai ter a criação das aulas régias numa escola, com ensino laico, estatal e técnico, ou seja, para formar pessoas para desenvolver o Estado português. Reorganização social, incentivo ao casamento entre indígenas e portugueses. Para quê? Para aumentar essa população e para gerar o quê? Para gerar mão de obra. E nós vamos ter também a implantação do modelo de educação iluminista, que vai ser voltado para a educação e também a disciplina. Bom, qual que foi os impactos dessa reforma? Nós vamos ter o fortalecimento do Estado português, com a presença mais direta e organizada. Nós vamos ter também as escolas, onde vai ter o ensino laico e estatal. Nós vamos ter aí também, essas mudanças vão gerar revoltas, como a revolta de Vila Rica, e também a insatisfação de elites com a centralização. E um legado ambíguo, avanços na organização colonial, mas com autoritarismo e repressão. Ele é um iluminista, que os iluministas eles pregam a liberdade de um monte de coisa, porém ele continua sendo autoritário e repressivo. É isso aí, nós temos a hipocrisia. Bom, galera, é isso. E aí, relembrou? Agora é aquela hora que eu quero saber se você está craque em tudo que diz sobre Marquês de Pombal. Então vamos para as atividades. Vamos lá, galera. E aí, pessoal, como é que você saiu? Espero muito que bem, espero muito que você tenha acertado todas. Nós vamos corrigir aqui, mas eu já sei que você mandou muito bem. Então vamos lá, galera. Bom, a gente já vai decolar agora para o futuro, porque agora só vem aí, ó, tiro, porrada e bomba, quer dizer que todas as questões aí são bem difíceis, mas que para você vai ser fichinha porque você acertou todas. Vamos lá. As reformas pombalinas foram orientadas por um forte projeto de centralização do poder nas mãos da coroa portuguesa, inspiradas pelos ideais racionalistas e do iluminismo. Para isso, o Estado assumiu diretamente o controle da educação, da economia e da administração colonial, expulsando ordens religiosas e limitando a autonomia das elites locais. Com base no texto e nos conhecimentos históricos, as reformas promovidas pelo Marquês de Pombal no Brasil colonial refletiram
A. Fortalecimento das instituições religiosas. Opa, aí você já para, porque não, ele vai enfraquecer essas religiões, então esquece. B. O aumento da autonomia política das câmaras municipais, não. Se o governo vai centralizar, se o Estado centraliza, então quer dizer que a autonomia aí vai diminuir muito. C. Uma estratégia de descentralização econômica em benefício das elites locais. Pelo contrário, ele vai ser centralizada. D. Um modelo de administração centralizadora alinhado ao absolutismo ilustrado. Tô na dúvida, hein? E. A defesa da liberdade econômica e da mínima intervenção. Não. O Estado aqui ele vai intervir diretamente. Então, obviamente, você acertou. É a letra D. Um modelo de administração centralizadora alinhado ao absolutismo ilustrado, certo? Questão 2. A expulsão dos jesuítas do território português e de suas colônias em 1759 representou uma das principais ações do Marquês de Pombal. Essa medida marcou a transição do ensino religioso para o modelo estatal e laico, com a criação das chamadas aulas régias. A principal consequência da expulsão dos jesuítas e da criação das aulas régias no contexto das reformas pombalinas foi: A. O estímulo à alfabetização popular com apoio da igreja, não. B. O fortalecimento do ensino tradicional teocêntrico e aristocrático, não. A ampliação do poder dos mestres escolas vinculadas às ordens religiosas, não, que eles expulsaram os jesuítas. D. A criação de universidades coloniais com financiamento da coroa, não. E. A implantação de um sistema educacional controlado pelo Estado e alinhado ao racionalismo. Então, essa aqui é a mais óbvia, galera. Letra E. A implantação de um sistema educacional controlado pelo Estado e alinhado ao racionalismo. 3. As reformas pombalinas, ao mesmo tempo em que buscavam modernizar o Império Português e fortalecer o Estado, geraram tensões com diferentes setores da sociedade colonial. Entre elas, destacam-se o rigor na cobrança de impostos, o controle da mineração e as limitações à atuação das elites locais. Sobre os impactos das reformas do Marquês de Pombal, é correto afirmar: A. Foram isso aqui já quebrou, hein? Bem recebidas pelas elites coloniais que se beneficiaram da centralização administrativa, não. B. Enfraqueceram o absolutismo. Isso aqui também já anula a questão, porque pelo contrário vai fortalecer, já que ele centralizou. C. Geraram revoltas e resistências na colônia em razão de sua rigidez fiscal e autoritarismo. Tô na dúvida. D. Acabaram com a fiscalização da produção de ouro e dos impostos. Pelo contrário, eles vão aumentar porque eles precisam de riqueza. E. Garantiram a autonomia das câmaras municipais nas decisões políticas. Se garantir a autonomia, tá errado, eles diminuíram, tá? Então, aquela que eu tô na dúvida é a letra C. Geraram revoltas e resistências na colônia em razão de sua rigidez fiscal e autoritarismo. Essa daí é a mais aceita. Vamos lá, questão 4. No século XVIII, a coroa portuguesa promoveu uma série de mudanças para fortalecer seu controle sobre a colônia. Sob a liderança do Marquês de Pombal, foram adotadas medidas que reorganizaram a administração, estimularam atividades econômicas, reduziram a influência da igreja, especialmente dos jesuítas, e buscaram modernizar o ensino. Essas reformas tiveram impactos duradouros na organização do Brasil colonial.
Com base no texto, em seus conhecimentos sobre as reformas pombalinas, assinale a alternativa correta. A. As reformas pombalinas fortaleceram o poder da coroa portuguesa na colônia ao reorganizar a administração, incentivar a economia, expulsar os jesuítas e promover mudanças no sistema colonial. Caramba, essa daí, ela tá bem correta, mas vamos ler as outras para ver se vai que as outras também estejam, né? B. O principal objetivo das reformas pombalinas foi conceder autonomia política às capitanias, reduzindo a presença do Estado português no Brasil. C. As reformas eliminaram a cobrança de impostos sobre a mineração e concederam independência econômica ao Brasil. D. O Marquês de Pombal incentivou a ampliação do poder político dos jesuítas. Galera, aí já está errada porque ele expulsou os jesuítas. E. As medidas pombalinas não produziram mudanças significativas, pelo contrário, tiveram muitas mudanças sim, mantendo inalteradas a administração e economia colonial. Não. Então, galera, obviamente a letra A. As reformas pombalinas fortaleceram o poder da coroa portuguesa na colônia ao reorganizar a administração, incentivar a economia, expulsar os jesuítas e promover mudanças nos sistemas educacional. E aí, foi bem? Tenho certeza que sim. A aula de hoje está chegando ao fim, mas não fique triste. Próxima aula estarei de volta. Um grande beijo e tchau!